Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de necromaquiagem. Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai iniciar esse curso que foi tão pedido por vocês, né? Então a gente vai começar aí conversando sobre o que é a necromaquiagem, o que é a reconstrução facial e o porquê que a gente estuda teoria das cores, visagismo e outros assuntos referente a isso, tá? Vamos lá? O mercado funerário no geral, tá, pessoal? Ele abrange várias áreas. Ele vai oportunizar ali alguns profissionais a atuarem tanto na tanatopraxia quanto na necromaquiagem, tá? A tanatopraxia em si, ela pode ser chamada também de embalsamento, ela é, por definição, o estudo dos cuidados e o tratamento dispensado ao corpo depois da morte. Então, aquele cuidado que a gente tem com o corpo depois que a pessoa falece, né? Aquele cuidado de fazer a limpeza, fazer o embalsamento se for necessário, fazer troca de roupa, fazer a maquiagem. Tudo isso é feito pelo tanatopraxista, que é esse cuidado que ele vai ter com o corpo depois que é liberado pelo hospital ou pelo IML, para conseguir fazer um velório digno e a família conseguir se despedir dele com mais cautela, com mais liberdade. Ali a gente oferecer esse final digno para essa família, ok? Então vejam só, a necromaquiagem ela pode ser encarada também como uma camuflagem, certo? Essa camuflagem ela já vem desde os primórdios, né? Ela já era muito utilizada antigamente, que era para camuflar pequenos ferimentos durante o velório, para que outras pessoas não vissem de fato o que aconteceu com essa pessoa, tá? Então a diferença entre a maquiagem regular e a maquiagem da camuflagem cosmética da necromaquiagem é basicamente a formulação, tá? A formulação específica para necromaquiagem faz com que a gente necessite de produtos mais densos, tá? Então a textura da maquiagem ela precisa ser um pouco mais densa, tá? Do que os produtos comuns de formulação que buscam uma melhor cobertura de imperfeições na pele, tá? Lembrando que a maquiagem que a gente utiliza na necromaquiagem é a mesma maquiagem que a gente utiliza na pessoa viva, entretanto as formulações são diferentes. No geral, a gente, quando a gente busca algum tipo de base, né, a gente faz maquiagem nós mesmos, a gente procura produtos específicos para nossa pele, produtos mais líquidos, bases que deixam ali com um toque mais glow, mais vivo, mais viçoso, né? Entretanto, na necromaquiagem a gente vai utilizar produtos mais densos, de alta cobertura, então são maquiagens normais, entretanto, a sua formulação ela vai ser um pouco mais texturizada, né? Vai ser um pouco mais denso, certo? Assim, então, como a tanatopraxia, a necromaquiagem, ela também é um nicho do mercado bem interessante, porque ele é uma técnica, assim, bem lucrativa,
tá? Então é uma técnica de finalização, ele é o nosso toque final, tá? Esse toque final, que a gente fala da necromaquiagem da tanatopraxia, ele visa a melhorar a aparência da pessoa e do corpo falecido, tá? Pra gente gerar um melhor velório, uma melhor experiência de velório para a família. Vejam só, esse mercado ele gera ali uma renda considerável, tá? E uma carreira bem promissora. É super possível você trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo e receber muito mais pelas suas horas trabalhadas, tá? Porque aqui a gente vai abranger que esse profissional, ele necessite ter conhecimentos sobre anatomia facial e corporal, tá? Anatomia no geral, fisiologia também é importante, tá? E os conceitos de visagismo, tá? A gente vai ter uma aula de visagismo mais pra frente que vocês vão conseguir entender como que a gente consegue aplicar esse visagismo na necromaquiagem, tá? Isso vai auxiliar os procedimentos, né? De harmonização e de embelezamento aí dos cadáveres para gerar uma aparência mais bonita, né? Uma aparência de pessoa como se estivesse dormindo, tá? A restauração do corpo, ela permite que os familiares possam se despedir e prestar as suas homenagens aos seus falecidos de forma que a gente consiga amenizar a dor e o sofrimento dessa família, tá? Então, quanto mais harmonioso tiver o cadáver, menos sofridos vai ser essa despedida no velório, tá? Então, vai fazer com que o corpo, ele fique com um aspecto natural, como ele era em vida, tá? Então, é muito importante que a gente converse com a família para a gente entender qual era o jeito dessa pessoa, que a gente pegue fotos dessa pessoa, que a gente veja as redes sociais, veja como ela se comportava, veja vídeos sobre essa pessoa, para a gente conseguir entender qual era o tipo de beleza que essa pessoa tinha, né? A beleza mais fleumática, mais sanguínea, a gente consegue ter essa noção de como era essa pessoa e como ela exalava sua beleza interior para fora, tá? Então, para isso, a gente tinha aí algumas técnicas aplicadas, né? Por diversos países, né? Vários países fazem essas técnicas de necromaquiagem, justamente para restaurar as partes dos corpos expostos no velório e evitar que a aparência de sofrimento perdure nesse velório, tá? Acontece bastante no caso de morte violenta, por exemplo, a pessoa foi vítima de um patrocínio, algo assim, ela morreu já muito assustada, que no momento da decomposição, quando o rigor mortis começar a tomar conta do corpo, a rigidez cadavérica começa a aumentar ali na musculatura, essa musculatura, ele congele na posição de medo, tá? E aí essa posição de medo, ela pode causar mais sofrimento ainda para a família, porque é muito triste você pensar, você imaginar que o seu familiar, ele morreu sentindo medo, né? Então isso é muito triste. E na maioria das vezes o rigor mortis, ele congela justamente nessa última afeição que a pessoa teve. E nesse caso, o medo, ele pode ser muito assustador, tá? E aí essa aparência, ela não vai ser legal de se ter no velório, tá? De se ver no velório. Por isso a gente faz, né, a liberação dessa musculatura, para a gente conseguir desprender essa musculatura e evitar que fique aparente essa posição de medo, né, do cadáver. E aí fazer a restauração, a necromaquiagem, a tanatopraxia da maneira mais suave possível para que o corpo ele fique ali mais natural possível, tá? E aí a técnica, ela vai consistir na higienização do corpo, tá? Na conservação temporária dos cadáveres humanos. A gente precisa fazer uma conservação temporária porque a gente precisa fazer com que esse corpo dure até o final do velório, até a hora do enterro, tá? Geralmente esse processo, ele dura ali entre 12 a 24 horas, né? Então a gente precisa fazer uma conservação temporária para durar em no máximo ali 1 dia e meio, tá? Ele vai ser feito então através de equipamentos como bomba injetora, né, bomba aspiradora, alguns produtos químicos de limpeza que vão fazer a conservação do corpo para o tempo necessário de transporte e de velório, e vão ser
responsáveis pelo retorno aí da coloração natural também do corpo e pela fixação dos órgãos e tecidos, ok? Então, isso vai retardar a decomposição corporal, então vai evitar que essa decomposição aconteça mais rápido, ele se acelere por algum motivo, tá? Então, nestes casos, a gente precisa fazer essa conservação temporária, tá? Essa conservação temporária, ela precisa ter definição de dias necessários, porque se o velório ele vai acontecer entre 12 e 24 horas, a gente pode fazer uma conservação temporária um pouco mais enxuta, né? Um pouco menor, assim, uma menor quantidade de formol. Agora, se a gente vai fazer o transporte desse cadáver, se esse cadáver vai ser enterrado em outra cidade, se ele vai ser enterrado em outro estado, se ele vai pegar avião, se ele vai ser transportado pelo carro da funerária para outra cidade, qualquer transporte que demore mais de um dia, tá? A gente precisa fazer um embalsamento mais completo, tá? Aí a gente vai ter que colocar a quantidade de formol correta, né? A gente faz a diluição de formol com água, de acordo com o peso corporal do cadáver. E aí a gente consegue fazer esse embalsamento para fazer com que essa conservação ela dure e perdure mais dias, para dar tempo do corpo chegar, o corpo ser velado e o corpo ser enterrado, tá? Lembrando que ela não é permanente, tá? Se fosse permanente, ela se chamaria mumificação, mas a mumificação ela é proibida, tá? Para fazer, então não pode fazer mumificação, porque os corpos eles precisam ser decompostos, tá? Os corpos precisam serem decompostos no total, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um sério problema de espaço nos cemitérios, tá? Principalmente nos cemitérios públicos, né? A gente não consegue mais espaço para enterrar tanta gente que venha falecer, beleza? No Brasil, a gente tem aí algumas variações de preço, né? Os preços da necromaquiagem, elas variam de R$400 a R$1.500 a hora. É interessante pensar nisso porque a maioria dos necromaquiadores, eles trabalham por conta, né? Eles não trabalham em uma única funerária, eles prestam serviço para funerárias, né? Então, eles cobram ali a hora. E quanto mais experiência você tem, mais alto você pode cobrar na sua hora de trabalho, tá? Então, dependendo aí do estado do corpo, alguns ajudantes, eles acabam recebendo aí até 2.200 mensais só com esse trabalho, tá? Principalmente quando o corpo ele demanda mais trabalho, quando ele demanda mais restauração, quando o corpo ele tá um pouco mais debilitado, e aí a gente precisa acabar aumentando essa jornada de trabalho, tá? Além disso, né, além de fazer cursos na área, o profissional ele precisa estar se especializando o tempo inteiro, ele precisa estar estudando o tempo inteiro, tá? Ele precisa estar aprendendo técnicas novas, fazendo cursos com maquiadores, né? Pra gente conseguir aprender um pouquinho aí do que a tecnologia tem trazido de novidade pra gente, tá? Então é muito importante ressaltar que esse profissional, além de ter amor pelo seu trabalho, ele deve estar preparado psicologicamente para exercer o suporte necessário à execução segura e correta da tarefa, tá? Então, a gente sabe que a gente precisa conversar com a família, a gente precisa pegar fotos, ver redes sociais. Geralmente, nessa hora, é a hora que o familiar vem contando alguma história, vem falando de alguma foto que estava em um aniversário, principalmente se a pessoa for jovem. Então, nesses casos aí, a gente vai ter vai ter que ter bastante psicológico para a gente conseguir aprender a lidar com essa situação, tá? E aprender a conversar o máximo possível com a família, tá? Então, vejam só. A reparação facial, né, que é a necromaquiagem, a gente precisa dar ênfase aqui nessa palavra, porque reparação e restauração são palavras diferentes, tá? A reparação, ela é a maquiagem em si. Então, a reparação facial, ela consiste na reparação da pele da pessoa falecida por meio de técnicas
de maquiagem, tá? Então a gente precisa aprender várias técnicas de maquiagem diferentes, de preferência com maquiadores profissionais, para a gente conseguir adaptar essa técnica utilizada nas pessoas nos cadáveres, tá? Então o objetivo principal nesses casos é sempre minimizar os efeitos de marcas de enfermidade e acidentes, devolvendo ao falecido uma aparência natural, tá? Uma aparência de tons naturais, que vai dar a impressão de que a pessoa está dormindo. Isso vai fazer com que a gente proporcione a essa família mais conforto ao luto e ao sofrimento, tá? Então, quanto mais a gente confortar essas pessoas, melhor vai ser a recompensa do nosso trabalho, tá? Essa recompensa do nosso trabalho, ela vai além do que o dinheiro pode pagar. É saber que a gente está proporcionando para a família uma última despedida digna, tá? Então a gente precisa ficar atento aí a esses detalhes. Para a gente fazer a aplicação da necromaquiagem, a gente não precisa ir de um local apropriado, né? A gente não é obrigado a trabalhar só dentro do tanatório. A menos aí que seja um caso de reconstrução maior, a gente não necessariamente é obrigado a trabalhar dentro do sanatório. A gente consegue fazer isso em qualquer lugar, dentro do hospital, até mesmo dentro do ambiente do velório, né? Antes do velório começar, a gente já consegue fazer esse trabalho aí. Então não é um trabalho assim que te prenda ao tanatório diretamente, tá? Mesmo sendo que a maioria trabalha de fato dentro do tanatório, e aí depois do tanatório que libera para a família ter o velório, tá? Então, fora os casos de reconstituição, né, onde a gente vai precisar fazer reconstituição de mais de 30% de tecido, aí sim a gente fica dentro do tanatório. Caso contrário, não é algo que te prenda ao tanatório diretamente, tá? Você pode fazer isso dentro do hospital também. E vejam só, a necromaquiagem ela vai ser uma técnica muito importante, muito essencial para manter a dignidade do falecido, tá? E dos familiares e amigos. E essa técnica ela tem sido procurada justamente porque na atualidade esse procedimento ele conta com a evolução tecnológica dos cosméticos, né? Então a gente sabe que ano após ano entra milhares de novas marcas, de novos produtos, de pessoas lançando linha de maquiagem, linha de produtos de limpeza, de skincare. Então, sempre tem novos produtos para serem testados, sempre tem novidades para a gente conseguir comprar esse produto, testar, ver se vai funcionar, se é aquilo que está dentro do esperado. Então, nesses casos, a gente consegue trabalhar sempre com uma evolução a mais com esses produtos que são lançados, tá? Então, a gente precisa sim ficar de olho nos lançamentos para a gente conseguir ver se a gente encontra ali produtos melhores, tá? Então, a evolução tecnológica dos cosméticos e da maquiagem, ele vai dar a melhor aparência estética agradável para a pessoa, tá? Então, quanto mais tecnológico for o produto, quanto melhor for a qualidade desse produto, melhor vai ser a qualidade do trabalho, tá? E esse trabalho, né, com a maquiagem, a gente sabe que a maquiagem ela é uma técnica de camuflagem, né? Já muito utilizada na antiguidade, desde a época dos egípcios, eles já faziam a utilização da maquiagem nos mortos, né? Eles faziam o tamponamento e faziam a maquiagem nos mortos para que as outras pessoas não soubessem o que aconteceu com ele. Então, para que as pessoas, quando eles fizessem essa travessia pro outro lado do rio, né, que eles dizem, quem recebesse ele do outro lado não soubesse o que aconteceu com ele. Então, não soubesse se ele morreu por acidente, por alguma morte violenta, que não soubesse se foi uma enfermidade, né, se foi uma patologia, uma doença. Então, tinha-se esse costume de maquiar os mortos, camuflar os mortos, para poder fazer com que essa travessia ela fosse omissa a causa da morte, tá? Então, nesse caso aí, as civilizações egípcias, né, já desde antigamente, já faziam uso dessas técnicas para manter a beleza dos mortos, né? Para manter a aparência igual a da quando a pessoa estava viva, tá? A literatura, né, a gente tem esse autor aqui que eu citei, a literatura, ele já demonstra aí algumas
algumas datas bem antigas, tá? Ele fala que o uso dos cosméticos, ele é comparável à arte da ilusão, né? Os cosméticos foram criados já para fazer essa manutenção da arte da ilusão, tá? E o propósito principal para essa aplicação seria acentuar a beleza, tá? E o que eu gosto de dizer hoje em dia é que a maquiagem, ela serve para acentuar, aumentar a sua própria beleza, né? A beleza que você já tem, essa beleza que vem de dentro para fora, do rosto também, né? Cada pessoa, ela tem uma beleza única, naquilo que fica harmonioso consigo mesmo. Então a maquiagem, ela veio para acentuar isso, aumentar a sua própria beleza, tá? Então, quando existe ali algumas imperfeições que a gente não gosta, que a gente prefere, né, esconder aí algumas imperfeições, a gente precisa corrigir essas imperfeições da maneira correta para não ficar muito estrondoso, tá? E aí esses recursos se cria uma ilusão de perfeição, tá? A gente cria essa ilusão de que não tem nada de errado com o meu rosto. Então, às vezes uma manchinha avermelhada, né, uma cicatriz que a gente esconde com a maquiagem e dá essa falsa impressão de que tá tudo perfeito com o meu rosto, ok? Existem também na maquiagem alguns métodos de camuflagem que utiliza corretivos coloridos. Então, os corretivos coloridos, eles são super importantes para a gente conseguir fazer a manipulação e a camuflagem dessas lesões que possam estar aparentes no corpo, tá? Entretanto, a gente precisa aprender sobre a teoria das cores, sobre visagismo, para a gente conseguir aprender a mexer com esse tipo de corretivo, tá? A gente precisa aprender a mexer com esse tipo de material para a gente acabar não utilizando o produto errado e acabar não atrapalhando ainda mais o trabalho, tá? Então, o objetivo geral da necromaquiagem e da reconstrução facial é basicamente dar ao cadáver uma aparência mais saudável, tá? Amenizar as imperfeições, corrigir marcas causadas por acidentes, corrigir suturas, né, possíveis hematomas. E aí essa técnica, ela vai visar aproximar a aparência da pessoa falecida com a sua condição natural, com a sua condição que tinha em vida, tá? E aí a gente vai conseguir reduzir os efeitos da idade, marcas de enfermidades, acidentes e permitir à família uma última apresentação reconfortante, né? A família, os amigos, dar um último adeus ali para aquele ente querido, para a gente conseguir se despedir de forma mais confortável possível, tá? Por que que isso é tão importante, pessoal? A gente estuda isso na psicologia do luto, justamente porque a psicologia do luto diz que quando a gente está em luto por uma pessoa que a gente ama muito, muito mesmo, o nosso cérebro, ela vai esquecendo essa pessoa aos poucos, tá? Então, é algo que não tem como a gente fugir, tá? A gente não tem como controlar isso. A gente não controla o nosso cérebro ao ponto de não esquecer de alguma coisa, tá? Então, o nosso cérebro, aos poucos, ele vai perdendo as lembranças dessa pessoa que a gente ama conforme o tempo vai passando, tá? O primeiro sinal de que isso acontece é que a primeira coisa que a gente esquece dessa pessoa é a voz, tá? Então, por mais que você tente lembrar da voz daquela pessoa que você ama, você não consegue, tá? Se você ainda consegue lembrar da voz dessa pessoa, é porque você ainda não passou por todos os estágios de luto, certo? Então, muito menos ainda superou esse luto. Então, a maioria das vezes isso acontece, a primeira coisa que se perde é a voz. Logo em seguida, a gente começa a perder as principais características físicas dessa pessoa, tá? Os detalhes do rosto, do cabelo, do corpo, esses detalhezinhos a gente começa a esquecer. E aí na nossa cabeça, essa pessoa começa a voltar como uma forma de borrão, tá? A gente vê a pessoa, a gente sabe que é ela,
na nossa cabeça, tá? Quando a gente tá lembrando da pessoa, a gente vê a pessoa, a gente sabe que é ela, mas a gente não consegue observar os detalhes, a gente não consegue olhar nos olhos, a gente não consegue ver aquele detalhe, aquela imagem nítida na nossa cabeça, tá? Até que essa imagem a gente vai esquecendo mais e mais e mais, e a gente só consiga manter as lembranças dos momentos bons com essa pessoa, e a gente sabe que a pessoa tá nessa lembrança, mas a gente não consegue mais ver ela com nitidez, tá? E a única coisa que perdura na nossa memória por muitos e muitos e muitos anos é a última imagem do caixão, tá? Então, a partir do momento que você for no velório e visualizar aquela pessoa pela última vez, é aquela imagem do caixão que ela vai perdurar na sua cabeça por muito tempo. Então, você vai esquecer de todos esses detalhes, mas a imagem do caixão você vai demorar muito para esquecer, tá? Então a imagem do caixão, ela consegue vir na sua cabeça de forma nítida, muito bem detalhada, mas o restante dos outros detalhes você não consegue mais. Da pessoa em vida, feliz, você não consegue mais, tá? Então é isso que a psicologia do luto ele diz pra gente. Por isso que é tão importante a gente dar a melhor aparência possível para essa pessoa falecida e a gente gerar o maior conforto possível para a família e amigo que está se despedindo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.